Estamos de volta. A gente fala agora sobre o crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada. O governo federal vai apresentar uma proposta legislativa, que é um documento para um projeto de lei ou alteração de lei, para ampliar a oferta desse tipo de empréstimo também aos cerca de 42 milhões de empregados CLT. A ideia é criar uma plataforma que permita aos bancos acessarem o perfil de crédito desses empregados por meio do e-social, um sistema eletrônico que reúne as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais dos trabalhadores e empregadores. O crédito consignado tem as parcelas descontadas diretamente do salário e oferece taxas de juros mais baixas. Para entender como isso vai funcionar na prática, se isso, na verdade, entrar em prática, porque ainda depende aí de aprovação, a gente faz conexão com o planejador financeiro Pablo Alencar. Pablo, boa tarde, bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Qual que é a intenção desse projeto? Boa tarde, Jonathan, obrigado pelo convite. A intenção final é levar um crédito mais barato para a população. O crédito consignado hoje, ele atua em duas frentes. A gente tem o crédito consignado para os funcionários públicos e pelos aposentados do INSS, e aí ele realmente é um consignado de fato, onde o grande risco é o governo não pagar a conta. Então eles dão um crédito para os aposentados ou para os funcionários, e aí já descontam na fonte. Então, antes do governo fazer o pagamento, já faz o pagamento para as instituições financeiras. E aí, na composição da taxa de juros que as pessoas tomam o empréstimo, uma parcela relevante é o risco de inadimplência. Nesse caso do consignado, não tem, o risco é extremamente baixo. Com isso, as taxas de empréstimo pessoal, que rodam na casa dos 5%, 7%, quando vai para esse consignado, fica em torno de 1,5%, 1,51%. Isso torna o crédito mais barato. Existe também hoje um consignado para as empresas privadas. Só que isso a empresa precisa fazer um convênio com a instituição financeira e a empresa fica responsável por fazer esse pagamento e descontar da folha de pagamento do funcionário. O risco é um pouco maior, porque você corre o risco da empresa reter esse valor do funcionário e não repassar para a empresa. Então, tem o risco do próprio empresário, né? Quando vai fazer esses acordos de crédito consignado, faz uma avaliação da situação financeira da empresa. Nesse caso, as taxas de juros já sobem um pouco mais. Elas já vão para 2,5%, 3%, 3,5%. O modelo que o governo quer fazer, ele quer ampliar essa oferta de crédito consignado para os trabalhadores privados, e aí usando para isso o e-social. Analisando um pouco a ideia do governo, eu não vi um consignado de fato, onde você tem uma retenção do valor pago. O que o governo está fazendo? Ele vai abrir a base de dados do e-social para as empresas de crédito, então ela vai poder ter uma ideia de quanto tempo o trabalhador está empregado, de quanto que ele recebe, vai criar uma plataforma onde o trabalhador que quiser contratar esse crédito vai poder fazer uma pesquisa entre todas as empresas que estão oferecendo e contratar mais barato, fazer uma espécie de leilão, mas você não tem o consignado de fato. Você não tem uma retenção desse pagamento. O que o governo está fazendo ele está vinculando as verbas rescisórias. Então, a multa do FGTS e mais a multa do FGTS e a parcela que a empresa tem, a multa do FGTS do empregado, mas a parcela que a empresa paga, de ficar esse valor vinculado ao pagamento da empresa. Só que isso é no caso do trabalhador ser mandado embora sem justa causa. E o trabalhador que está empregado, que tomar o crédito e ficar inadimplente, eu não vi em todas as informações agora nenhuma medida que garanta essa cobrança do trabalhador. Então, melhora um pouco, mas não tanto. Então, não dá para esperar uma taxa de juros muito, muito baixa. Assim, com certeza vai ser alguma coisa acima de 2,5%, 3%. E aí, a gente, nesse cenário que a gente está hoje de Selic muito alta, uma taxa de 3% equivale a 42% ao ano. O trabalhador que pegar R$1.000 ao mês para pagar em 2 anos, ele vai pagar 2.000, ele vai pagar o dobro. E a gente vê, pelos dados recentes agora do meio do ano, da pesquisa que a Confederação das Indústrias fez, você tem 78% da população endividada.
E esse endividado ou tem uma dívida que não consegue pagar ou que compromete substancialmente a renda da família. Quando a gente olha a massa de salários de funcionários públicos e aposentados do INSS, na ordem de 120 bilhões, que é muito próximo dos CLTs. O volume emprestado nesse consignado, ele gira em torno de 400 milhões. Então é um volume muito alto de empréstimo. Quando a gente olha para a massa do CLT, que depende do acordo da empresa com a instituição financeira, é de 40 bilhões. Então, se a gente fizer uma oferta para essa massa, o nível de empréstimo deve crescer muito alto. E esse dinheiro não vem carimbado. Ele não é um empréstimo para o trabalhador quitar a dívida que ele tem com juros mais caros. Esse dinheiro vai vir para aquecer a economia, vai fazer o trabalhador consumir mais, comprar mais e com certeza vai implicar muito no endividamento das famílias. Pois é, e a gente sabe que esse endividamento todo, né, Pablo, é justamente pela falta de uma educação financeira que a população, de um modo geral, enfrenta, né? Ninguém é ensinado na escola a como gastar o seu salário de forma correta. Esse incentivo ao consumismo é o que vem à frente e que leva muitas famílias ao endividamento, aí ao máximo de ter que vender o imóvel onde mora, o carro, enfim, uma situação realmente muito lamentável e muito triste, né? Porque as pessoas chegam a determinado patamar financeiro, conquistam coisas e, por um descuido no orçamento, infelizmente tem que abrir mão disso. A gente sabe que o crédito consignado para os aposentados tem os seus benefícios, mas também tem o ponto ruim, que é justamente esse super endividamento, né? Que às vezes o aposentado chega a comprometer muito da aposentadoria, enfim, e no fim do mês recebe muito pouco. Então, acho que é preciso ter esse cuidado também agora, se esse projeto avançar para a iniciativa privada, né? Sobre ver a real necessidade de contrair o empréstimo e saber a capacidade de pagamento disso. Excelente ponto. Assim, acho que esse é o ponto mais importante de toda essa discussão, né? O que eu vejo com bons olhos da medida é esse trabalhador que já está endividado e realmente ele está pagando juros extorsivos, é realmente a verdadeira bola de neve. Ele não consegue sair daquilo, aquilo compromete a renda dele de tal forma que ele é muito desmotivado no trabalho. Assim que o salário dele cai na conta, grande parte disso já é consumida para pagar uma dívida e ele não consegue enxergar um horizonte para quitar essa dívida. A hora que a gente cria algum mecanismo que vai levar um crédito mais barato, se isso tivesse associado com a educação financeira, o racional seria: eu vou pegar esse dinheiro mais barato e vou quitar minha dívida mais cara e vou resolver essa minha situação financeira, que vai demorar talvez 2, 3 anos para poder equalizar. Mas o que a gente vê na prática, por falta da educação financeira, é o contrário. Eu vou aproveitar isso aqui para continuar consumindo. Coisas que eu não estava conseguindo consumir antes, porque eu não estava tendo mais crédito, vai ter uma nova oferta de crédito, e para o governo é muito bom, no curto prazo. Porque o que movimentou muito a economia aí em 2024 foi esse crescimento do consumo, que puxou o PIB muito forte. Mas beneficia o curto prazo, mas compromete muito o médio e longo prazo das pessoas. Então, assim, vai jogando o problema para frente, né? Vamos resolver agora e depois a gente vê como é que resolve. Ô Pablo, e quando você fala em pagar uma dívida cara, o que a gente está falando? Por exemplo, o cartão de crédito está nessa lista aí, cheque especial? São os dois principais vilões hoje, né? Cartão de crédito, porque é uma coisa muito fácil de tomar. Você está lá na sua conta, o banco já te dá um limite, você se apertou, o limite já foi lá e cobriu. Você não tem que ir numa instituição financeira, comprovar a renda. Como é muito fácil, as pessoas usam sem ter a educação para saber usar, que horas usar. Eu vi uma comparação lá atrás muito boa, que é assim, o cheque especial é como se fosse um táxi. Eu posso usar para uma coisa muito curta, eu tenho que ir daqui no centro da cidade. Mas se eu tiver que fazer uma viagem mais longa e for usar o cheque especial, vai custar muito mais caro do que outra forma. E aí as pessoas não conseguem realmente fazer essa separação, para fazer uma emergência, um descasamento, mas não para eu cobrir um déficit que eu tenho no meu orçamento doméstico. Eu gasto mais do que eu recebo, eu tomo um empréstimo para poder cobrir esse buraco, mas não resolvo a causa. Eu fico dando remédio para dor de cabeça, mas eu não curo o que provoca a dor de cabeça, que é equilibrar minha finança. E isso, cada vez mais as pessoas vão se endividando, e realmente as instituições financeiras do banco ganham muito com isso. E é engraçado o seguinte, né? É comum ouvir histórias, né?
da pessoa que ganha um salário razoável e mesmo assim está super endividada. E por outro lado, você tem aquela pessoa que ganha ali no máximo 2 salários mínimos e que já tem a casa própria, tem um carro próprio, né? Não está endividada, não está no financiamento, ou seja, mostra que o planejamento financeiro, quando é feito da forma correta, ele realmente funciona, independentemente do salário que você tem. Claro que quem está na base, que o que ganha é o básico para a sobrevivência, que é o mercado, que está tudo muito caro, essa pessoa, obviamente, vai ter mais dificuldade, certamente, de conseguir elevar o padrão de vida. Mas não necessariamente quem está com um salário melhor vai estar com uma situação financeira mais saudável, porque o aumento de salário induz a esse consumismo e a pessoa muitas vezes se perde no caminho. Então é realmente aproveitar, né, Pablo? YouTube da vida, internet que está aí, ler um pouco mais sobre finanças para que as pessoas consigam também entender a importância disso e não se endividarem aí daqui para frente, porque é muito ruim a pessoa realmente estar endividada. Pablo, obrigado pela sua participação com a gente hoje, pelas dicas. Com certeza essa reflexão fica para quem está assistindo a gente aqui, para colocar o orçamento em dia e não ter nenhum tipo de dor de cabeça. Bom fim de semana. E eu que agradeço. Muito obrigado.